Olá, amigas e amigos. Aqui estou eu novamente, mais uma segunda-feira. De conversas, de trocas. Vou até colocar um filtro especial hoje. Esse. Em Porto Alegre, 19h59. Vou dar aquele tempinho pra galera ir entrando. Vou aproveitar para a participação de hoje o convidado Gabriel Matias. Hello, Dani! Ah, Oi, neném, tudo bem? tudo Como é que tu tá? certo. Tô aqui neutra, bem neutra, nem me arrumei. Tô bem assim, como eu O acordei Fez- hoje. Mentira, lavei o cabelo, passei, ó, um mousse pra dar uma controlada linda, em tá tudo. linda. Botei essa flor bonita aqui. Imaginária. Essa flor imaginária. Saúde. Saúde. Que é só o que nos interessa agora, né? Só o que nos Olha, interessa, saúde. a galera entrando, Jaque, Cris. Letícia, oi Letícia, Olá, Dora, Todiana. Isadora, o Yara, tem E um aí, monte Dani, de como é que gente. tu tá? Olha, Celeiro, Isso querido, tudo? Jaque, saúde. Gabi, eu tô bem, na medida do possível, assim, vivendo aquela premissa assim de um dia de cada vez. Hum. Dias com altos e baixos, assim, não tem uma receita, né, pra Cara, gente. mas isso é porque vocês estão no início ainda. Aqui eu já peguei, eu pelo menos O já tô ritmo. mais de uma semana bem, assim, porque era isso, tinha dias que era mais produtivo, outro dia era um saco, mas agora eu já tenho mais ou menos uma rotina, assim. E, Lilian, olha até Lucas André entrando, gente, adoro. Lucas da Notícias, Lucas. A Lucas, Thaís, lá de São Paulo. Quem mais? Um montão de gente. Mandem notícias, gente. Vão mandando notícias. Se vocês estão bem também. Enfim, né? A coisa toda aqui ainda é muito inicial, sim. Inicial assim, né? Eu já tô há também. 29 dias em casa. Já é quase um mês assim, em casa e eu tô sendo bem disciplinada, assim. Eu saio uma vez por semana, ponto, para ir ao mercado e naquele dia eu aproveito para fazer tudo que eu tenho que fazer na rua. Ó, a Jussara, minha vizinha. Inclusive, já peguei máscaras ali na casa da Jussara Brososa, que tá minha fornecedora oficial de máscaras feitas à mão, porque a gente passou por um período aqui em Porto Alegre que não tinha máscara, não tinha álcool. É, mas Uma aqui não loucura, tem também. uma Não tem. loucura, né? Isso. Bom, e Acabou. tu sabe, né? Assim, por causa da tua mãe, a necessidade que os profissionais da saúde têm de ter esses EPIs, né? E a gente usando assim que nem água, né? Enfim. É o meu novo bigode. É o novo. Gente, deixa eu procurar aqui. Eu tinha Não, mas é que sabe o que que é? É que esse um bigode eu filtro de comecei a bigode. deixar.
por Mas causa do coronavírus, porque eu nunca deixei, né, o bigode. Daí é bom pra pele de vez em quando, né, pra não essa é ficar uma sempre curiosidade que raspando. eu tinha, tá? Por que que tu deixou o cavanhaque e o E bigode? Essa é a aí, minha primeira pergunta. Falou. como eu ia ficar em casa, né? Tipo, para sempre. Ali. Então eu disse, vou deixar agora que não vou sair na rua, se eu não gostar não tem nenhum problema. Mas, enfim, tá crescendo, eu acho que eu vou aderir ao bigode. Eu gostei. Era tipo uma promessa, sabe, para acabar o coronavírus. Não tá adiantando. Humorzinho negro rápido aqui. Olha, a Claudinha. Vamos dar ó, mais um minutinho. Eu sempre dou aqueles 5 minutinhos de que a gente dá no início da aula também para as alunas irem chegando, os alunos irem Muito chegando. obrigado, gente. Vocês gostaram do meu bigode? Minha comadre, Odete, Gabi. A outra, a Gabi, minha comadre. Ah, tá. Não acha que eu tô te mandando beijo assim fácil, não é assim. Eu quero A saber gente uma vai coisa. ter que ó, ficar conversando aqui hoje para eu te mandar um beijo. Para aí. Como é que estão as aulas da escola? Ah, a gente segue um super esquema, assim, né? Na verdade, a gente até, acho que meio que no susto, a gente conseguiu se organizar muito rapidamente, e claro, assim, porque nós tínhamos uma pessoa fundamental nesse processo, que foi o Allen, né? O Alessandro Ross, que sempre é super parceiro e está super disponível sempre, né? Então Sim. ele disse, não, Gurias, vamos fazer sim, vamos gravar coisas, eu vou editar e, enfim, a gente vê como faz. Então, ele foi bem importante Me nesse ajudou, né? Que processo aí. bom. E agora a gente também institucionalizou, assim, as aulas fora essas EADs, né? Que ficam gravadas lá no YouTube, tem as aulas que a gente faz ao vivo com a galera. E E assim, algumas alunas mantiveram a presença, graças a Deus, né? Que Porque bom. disso também depende o nosso ganha-pão, né? A nossa subsistência. E agora mais ainda, né? Porque como não estão acontecendo espetáculos, atividades de show, né? De aglomeração, então, enfim, são as aulas que nos sustentam. Então, bem importante a adesão das meninas. Algumas não puderam continuar também por uma questão financeira e das suas contingências pessoais, mas é isso, né? A gente entende e Claro. nesse momento a gente Gente, tem que. tem realmente uma mancha, porque o meu celular molhou o vidro da câmera. E aí tá tudo molhado, tá estranho. Mas assim Ah, vocês me veem? fica um Sim, né? efeito, né? Fica uma coisa, um mistério. Mas tá muito estranho ou dá pra ver a imagem? Eu te vejo bem, assim, tem meio que Eu uma tô bem. Tu neblinazinha. acha que eu tô bem? Me Eu diz. acho que tu tá bem. Eu acho que tu tem que melhorar. Mentira. Aquilo que a gente sempre deseja um pro outro, né, Gabi? Que tu melhore. Tá me vendo molhado. Então, Leite! a Leti disse que ia assistir. Querida, queridinha, queridinha. Angelical. Esteli! Meu amor, me tigue. Vira o telefone. Daí eu não vou ver ela, Lucas. Ótima ideia. Beijo pra Camila também. Tá, eu vi que ela tá conectada. Bastante gente, que legal. Então, Gabi, assim, para a gente introduzir oficialmente, né, o Dane-se, que foi batizado pelo Léo Dias, É né, ótimo. um momento de inspiração, assim, Léo Dias soltou essa, eu disse, é isso. Nossa, Dani, é ótimo. O Léo é fantástico, gente. Como é que, né? É a vida antes e depois do Léo Dias. É. Então, oficialmente introduzindo o nosso convidado de hoje, introduzindo Gabriel Matias, artista, flamenco, pedagogo,
em dança, pedagogo em dança ou de dança que fala? Em dança. Não, acho que é Pedagogo de dança, não? em dança. Residente de Madrid, Espanha. Então, hoje, conversando aqui conosco, eu e toda essa gente querida que está aí online, a respeito da vida de artista em Madrid, que é um dos grandes sonhos de quem se envolve com flamenco, né? E a vida de artista hoje, nessa contingência, né? Pós-Covid, ou seja, durante o Covid. Durante, né? Dizendo. Pois é, então, eu cheguei Fala um aqui pouquinho. em Madrid em 2015 para morar, né? Eu tinha vindo já uma vez para passar 2 meses em 2013, mas depois eu vim para morar no ano de 2015. E a Espanha estava ainda dentro da crise de 2008, naquela época, que se estendeu muito, né? É uma dívida imensa, imagina. E aí ainda tava, a cultura ainda tava os tabaus vazios, as pessoas era mais difícil trabalhar, né? Sim. E aí depois, com os anos, a gente nota, né, uma melhora, assim, uma pequena melhora. Eu comecei a trabalhar mais também, né, em tablao, sobretudo, e as produções de espetáculos voltando, assim. Começou a voltar em 2017, assim, companhias, né? Sim. E, e é isso. Então, aqui eu sempre trabalhei, consegui me encaixar, assim, no mercado de tablao. E também trabalhei com algumas companhias, né, de flamenco. E aí, esse ano aconteceu isso, né, que foi essa crise do coronavírus que ninguém esperava, assim. E, por exemplo, hoje mesmo me mandou, o produtor da Rafaela me mandou as datas que a gente tinha com ela programado durante todo o ano. As de Adiados. 2 meses já foram canceladas, assim, porque a visão de trabalho mais próximo para os artistas é depois do verão aqui, que seria agosto, Sim, setembro, assim, porque eles claro. querem. E ainda sem saber, né? Tudo isso são cenários que eles criam e não é nada certo, né? Mas eu Isso. acho, eu tenho para mim que a gente vai ficar o ano inteiro aqui sem trabalhar. Gabi, antes de tu continuar esse engante aí pro assunto artístico, eu queria que tu falasse um pouco também, porque é do meu interesse saber sobre isso. Ó, Pedro. Aí, Pedro. Vejam. É do meu interesse particular, e acredito que de algumas pessoas que estão assistindo também, que tu fale um pouquinho da tua história acadêmica dentro do conservatório e do foco que o conservatório também dá para isso, né? Porque não é só uma formação de corpo em relação à dança, mas também de um profissional mais aberto para a experiência, digamos, acadêmica, né? Te forma como isso é um bacharelado e uma licenciatura, digamos assim, né? É um curso combinado. Eu estudei no Conservatório Superior de Dança Maria de Ávila, em Madrid. É um conservatório superior, né? Então, porque na Espanha o sistema de ensino das ensinanças artísticas em dança são divididos na primeira etapa, que é o nível elemental, que são 4, 5 anos, depois mais 6, 7 anos de conservatório profissional, que é profissionalizante, a pessoa aprende a dançar, né? Com poucas assinaturas teóricas e tal, e é destinado a adolescentes, assim, de 11 a 17 anos, assim, bem na época dos estudos, né? E o superior, onde se divide em 2 linhas, né? O superior se supõe que é quem forma os alunos do nível profissional e elemental, né? Uhum, Então, tem a linha de pedagogia e tem a linha de coreografia e interpretação. Então, uhum, em todas as linhas existem quatro especialidades, que dança clássica, dança contemporânea, dança espanhola
e flamenco. Então tem cada disciplina, né, de dança tem duas linhas, né, pedagogia ou coreografia e interpretação. E eu estudei Legal. pedagogia do baile flamenco. E eu estudei isso não porque eu queria, mas é porque não existia uma formação de para coreografia, não existe ainda uma coreografia e interpretação para flamenco em Madrid. Em Málaga tem, em Madrid Sim. não. E eu precisava estudar, porque eu também, porque era a maneira que eu tinha de ter os documentos, né, aqui, como Sim. estudante, e também, claro, que me interessava muito, assim, né. E aí eu comecei a Uhum. estudar pedagogia do baile flamenco, foram 4 anos de estudos, e é uma estrutura de conservatório voltada, né, para essa especialidade. Então tem as aulas são acompanhadas por cantadores e guitarristas. Eu tenho aula de metodologia, aula de pedagogia, história da dança, história da arte, uma formação artística, né? Sim. E também tinha como professoras que foram as minhas duas atuais assim maestras, né? Professoras que te formam mesmo, que foi a Rafaela Carrasco e a Isabel Uhum. Badion, que são as minhas profs assim. Que incrível, né? Poder ter uma formação assim. Eu aqui a gente tem os, os ensinos conservatoriais ainda são muito voltados para o balé, né? Aqui no Brasil. Claro. Inclusive, tu teve, né, dentro de algumas escolas de balé. Ó, Luciana, querida do Espírito Lu, Santo. A Luta até não tá morando aí, não, ou teve durante um tempo, né? Não sei se tá ainda, Lu. Espero que seja bem. Enfim, aqui ainda é um pouco. Esse estudo conservatorial é voltado para o balé clássico, apesar de que as outras escolas artísticas e, e formativas do jazz, por exemplo, do sapateado, do flamenco, existe também né, um regimento super escolástico, assim, nesse sentido no Brasil. claro. Mas eu acho que nada se compara em relação ao Flamengo, pelo menos, né? Nada se compara à própria Espanha. Eu sei que na Venezuela também tem uma tradição muito grande de escolas flamencas, assim, de formação. E agora, o ano passado, quando eu tive a oportunidade de estar lá em Albuquerque, eu vi que lá eles conseguiram fazer uma revolução, assim. O flamenco está inserido dentro da universidade como disciplina obrigatória da formação em dança. Ou Olha, seja, nem na própria Espanha eu acho que tem isso, né? não. Assim, forte, né? No estudo universitário. E, e foi incrível, né? Foi praticamente viver um sonho, uma coisa, né? Fora do normal. Enfim, eu me lembro super bem, super vívido para mim ainda o nosso encontro em 2015, porque eu já estava lá em Jerez. E eu fui E aí depois tu veio em março. Fica a dica Unicamp, ficar de Unicamp. hein? Fica a dica URGS. Ah, hein? Pouquíssimas pesquisas ainda, assim, no banco de pesquisas da CAPES, eu estou sempre olhando lá para ver, né, se surge alguma nova pesquisa em relação ao flamenco, essa pesquisa tanto em termos acadêmicos, né, de TCCs, como em termos pós-graduação, né, mestrado, doutorado, são Sim. poucas ainda, Nossa, que menos pena, de né? 30, Mas acho que menos vai de acontecer 30. assim. Eu acho que a gente está crescendo, né? Vamos ver. Sim, porque na Enfim, Espanha mas aí, também eu ia os falar. estudos para baile flamenco superiores, nem até na formação profissional, são muito recentes. Muito recentes, Tem né? O nem estudo 10 anos, eu acho. 10, deve ter 10 promoções, eu acho. Ou muito.
O estudo do corpo flamenco é muito recente, né? É, Eu não digo dos corpos, né? Das bailaoras e dos bailaores. Isso, o estudo histórico a respeito da trajetória dos artistas não é, já é mais antigo, né? Já existem mais pessoas pesquisando sobre o histórico dos artistas, mas sobre o corpo em si ainda é muito recente e existe pouca ou nenhuma literatura a respeito. Tanto é que, nossa. né, a gente se falou algumas vezes durante a minha pesquisa ali e não realmente não tinha nada assim. E não tem. É muito. Mas é um campo de investigação tá se abrindo cada vez mais, assim, né? Tem várias, Tomara que sim. Gustavo, tem assim, várias pessoas assim que cada vez também. E ela é antropóloga também, a Ángeles. E ela relaciona o flamenco com toda. Eu li alguns trabalhos dela que ela fala sobre a relaciona o flamenco como método de propaganda do franquismo. Tem coisas super interessantes. Interessante. Tem muitos estudos antropológicos, né, que passam pela antropologia da dança, não só pela antropologia pura, né, mas pela antropologia da dança. Enfim, oremos. Gabi, eu estava falando então, né? Eu me lembro assim, é muito vívido para mim a nossa nosso encontro lá em 2015 Hum. e de como eu fiquei assim ansiosa quando eu vim embora e tu ficou, porque ainda, né? Eu pensava, nossa, caramba, como é que vai ser esse guri aqui, né? E tu era super novo ainda, super. E Nossa, a minha experiência também foi mais ou menos essa, assim, né? Claro que numa proporção infinitamente menor, porque eu saí do interior do Rio Grande do Sul para vir para a capital, né? claro. São 400 quilômetros de distância, mas só isso já foi, por si só, uma dificuldade. Estar longe da família, não, de Porto Alegre a Erechim eu demoro no mínimo 5 horas de Claro. carro ou de ônibus, né? Numa estrada de dia bom, sem muito movimento, possivelmente mais. Atravessar o Charco, então, meu Deus, gente, Mas tá longe quando. de Mas aquela tudo, vez, né? olha só, eu me lembro muito bem, porque eu e a Dani, a gente dividia o mesmo quarto, inclusive. E aí. Mas quando a gente se despediu, que eu me lembro até hoje desse dia, o dia que eu me despedi, porque eu ia pro Patas tocar palma pra truco. Isso mesmo. E eu Então era não pude. assim que tu ia embora e era o dia que eu tava indo também fazendo uma coisa assim super diferente, assim, pra mim, né, naquela época. Verdade. E aí eu abracei a Dani, eu tava super nervoso e ela indo embora, tipo, mas naquele dia eu não sabia que eu ia ficar mais que eu ia ficar, entendeu? Claro. Era tudo incerto, né? Eu não sabia. Pra mim voltaria, sei lá, em um mês ou 2 semanas. Mas eu achei que tu ia ficar. Tu achou já naquela vez? Porque, na verdade, eu vou abandonar o Flamengo e vou me lançar agora. Vou aproveitar a oportunidade aqui para me lançar na leitura do tarô. Eu estudo isso um pouco, né? Sabe? Não, mentira, não vou me lançar. É Mas, verdade. enfim, Tu eu joga tarô, achava não que joga? tinha. Tu joga tarô, né? Joga um tarozinho. 5 anos. Aceito consultas, não, não, Eu também mentira. comecei a jogar às vezes, sabia? É um oráculo de conhecimento também, né? De autoconhecimento. Mas foi muito louco, assim, né? E eu realmente eu pensei, caralho, né? Como é que vai ser isso? E baseado na minha própria experiência, né? É intransferível, a gente sabe que, né? Cada um sente de uma maneira, mas eu achei um passo enorme, assim, tão novo e mas tu sempre quis, né, Gabi? Eu acho que tu sempre teve isso, assim, tu Sempre sempre foi quis. muito focado e muito de se dedicar para, né? No momento que tu identificou isso, não? Acho que Não, mas, sim, né? mas foi um salto muito. Né? Porque eu saí. Acho que nunca tinha pensado nisso. Eu saí de casa, assim, da mãe, né? E fui.
direto, assim, morar fora. Loucura. Mas, sei lá, a gente não pensa também na hora, né? No momento. Não. E é melhor nem pensar, porque a gente não faz, É. né? Mas eu tinha claro, assim, que eu queria muito vir pra cá, assim, porque eu também tinha muito É na isso que época. eu quero ouvir, assim, de tu me dizendo do teu antes, como é que tu imaginava e como se concretizou. Ah, primeiro que eu achava que, assim, que eu tinha que ter muito dinheiro, né? E aí rolava um pânico, assim, porque, claro, minha mãe também eu não trabalhava. Trabalhava dançando, mas era muito pouco que eu ganhava, né? E a minha mãe não podia arcar, assim, com, né, despesas em euro e tal. E Entendi. aí, a primeira vez, a gente juntou, assim, tipo, muito dinheiro. Eu realmente vinha, assim, com dinheiro para passar. E na segunda vez, eu queria vir, mas não tinha dinheiro. E daí eu pedi para minha mãe comprar passagem. A gente tinha feito a gira com as quatro esquinas. Eu ganhei Sim, uma grana, tinha ganho um prêmio de melhor bailarino em Porto Alegre e me deram R$ 1.500, eu acho. E aí a gente fez rifa, vendeu um monte de coisa, assim. na época que o Prêmio Aquarianos ainda tinha condição de premiar com um, Não tem mais? não tem mais, não premia mais Acabou. com. E na época que a Funarte ainda tinha o incrível edital Clausiana de circulação de espetáculos, de produção de espetáculos, foi com esse edital que a gente viajou com Las Quatro Esquinas e pôde pagar os artistas, a E o equipe. Klaus Viana acabou também. Acabou, Acabou? acabou. Gente, eu só pude vir por causa desse edital, com certeza. Do Klaus Viana que a gente fez, né? Que triste, mas acabou assim, do nada? A Funarte hoje vive uma realidade trash, né? Assim, um não saber o que E o será, Fabiano continua. Era. né? Como que ele chamava aquele cara? O Fabiano Carneiro continua na Funarte, na luta, assim, ele é quase agora um É mais personagem do Cervantes, o Léo. né? O Dom Gente, eu fiquei Quixote, agora assim, muito chocado, lutando de verdade. para que Fiquei um pouco assim, os assustado. moinhos de vento não são de mentiras, mas né, eles existem, assim. Então, quer dizer, ele segue lá na coordenação de dança, lutando muito, assim, para manter o mínimo que se consegue, né? Ele realmente tem uma ação muito pró, assim, né? Pró-cultura. Mas, enfim. E aí, com isso, tu conseguiu voltar em 2015, né? Essa tua primeira ida foi em 2013, né? Foi quando tu foi Foi para o em Festival 2013. de Jerez, né? Eu fiquei na época, eu me lembro que eu vim, foi na época que foi a Ju também. Foi a Ju e a Camila Monte, elas estavam aqui. Isso. E aí a gente ficou, foi pra Jerez, a gente ficou 2 semanas em Jerez, assim, tipo, muito tempo. E depois eu vim pra Madrid, né? E aí eu tinha, ó, Júlia, trouxe Imagina, o dinheiro, e daí, imagina, calçamento. naquela época eu tinha 18 anos. E daí eu vim com 18 anos, e claro, eu não sabia administrar sabe? Dinheiro e tal. É, ó, viu? Ó. Eu também, é. E eu me lembro que acabou o dinheiro, assim, daí eu tive que falar com a minha mãe para mandar dinheiro, matou pelo telefone, claro. Enfim, tipo. E daí, depois de 2 anos, claro, daí eu já trabalhava, me metia mais, né? E aí a gente juntou um dinheiro, assim, e eu vim. Uhum. Fiquei, E seguiu, né, Gabi? E aí, agora sim, vamos fazer aquele gancho para coisa artística, né? Falou, né? Chegou em 2015 numa Espanha que ainda vivia uma estrutura pós-crise. são, Olha, assim. Gustavo, gente, ele veio de Palmas direto para lá. Como é que tá aí em Palmas, Gustavo? É, enfim, saindo, né? A Espanha, né, botando o nariz para fora da crise para tentar respirar um pouco, enfim, e, né?
imagino que a dificuldade de se inserir nesse mercado não foi só também em relação à crise europeia, né? Foi também em relação a ser um forasteiro, né? Em meio a um mercado que é super selvagem, assim, é competitivo pra Uhum. caramba, e enfim. É, Alguém digita aqui alegria de palmas. Depois a e, gente explica para vocês o que, que é isso. as palmas. Não, e aí, mas assim, mas quando eu vim, cara, imagina, primeiro que eu era muito novo, né? E muito inexperiente, assim, dançava, não sabia. Tinha que aprender ainda a dançar, tinha que conhecer as pessoas. Então, por isso, eu acho que é natural também esse tempo de, né, para entrar, assim, porque é uma coisa que já acontece antes de eu existir, né? Então, já tem uma cultura, já tem as pessoas que ocupam esse lugar e desse Sim, espaço está criando pouco a pouco com, né? Trabalhando, sendo um bom companheiro, enfim, estudando. Mas é sim, assim, se foi dedicando no dia a dia. natural, assim. Claro que tinha um pouco também da coisa da crise, né? Que vinha, assim, dos anos anteriores. Mas eu até acho que eu me inseri rápido, sabe? Pra quantidade de gente que tem dançando, muito bailaoro. Essa foi a participação dos meus vizinhos de cima, esse que vocês ouviram agora. Ai, gente, é isso, né? É um convívio que fica mais acirrado agora aqui também, né? Eu, por exemplo, essa hora provavelmente não estaria em casa, estaria dando aula, não Claro. comecei a estar mais em casa, né, nas noites, nessa vida pós-Covid, assim, né? Enfim, tá, mas eu quero que tu me fale um pouco assim de como é que foi, né, o primeiro concurso que tu participou, tem uma história de premiações aí desde que tu tá aí. Não, desde que tu saiu daqui, né? Tu já saiu com dois açorianos de melhor bailarinos, dois espetáculos que tu fez com a Del Puerto, tu levou, né? E, enfim, isso já era alguma coisa que se anunciava, eu acho, assim, né? Um, Pode ser. um talento, mas não só o talento, o trabalho também, o foco e a dedicação, enfim, o objetivo, etc., como quiserem chamar. Eu acho que isso, sim, é um diferencial, né? Da gente ter oportunidade ligado amalgamado à coragem, porque uma coisa não existe sem a outra, eu acho, né? Para dar certo e para tá com medo, vai com medo mesmo, meu filho. É isso aí, vai, arrisca. O não a gente já tem, É. não é? Olha que amor. Enfim, Incrível. não. Todo o trabalho de vocês serve de inspiração para mim, para o meu grupo de danças espanholas aqui em Juí. Ah, Ai, de Juí, a galera de Juí é tão legal, queridos. A gente esteve lá já muitas eu vezes. já fui uma vez para Juí, né? Dançar. Eu acho que a gente foi, não foi? Tu não tava junto? Tava sim. Tá, mas essa coisa dos prêmios, assim, o que aconteceu foi, como não tinha tanto trabalho, tanto por duas coisas, né? Porque eu também tava recém-chegado aqui e também a situação de trabalho não era muito boa, tinha muitos concursos, assim. E logo que eu Os cheguei, concursos são uma tradição também, né? uma Acho que é tradição legal falar disso. e é uma maneira também de que as pessoas te vejam, te conheçam, que tu possa mostrar o teu trabalho, conhecer gente. E o primeiro concurso que eu fiz foi logo que eu cheguei aqui. E eu queria que as pessoas me conhecessem, né? Eu não tinha nem Uhum. ideia de nada, assim, porque em cada lugar se dança de uma maneira. Mas não porque isso é especial, mas é que porque as pessoas se conhecem, existe um vício no bom sentido, né? Das maneiras de bailar, de se comunicar. Cara, e aí eu. Meus amigos estão aqui. Depois eles vêm dar um Daqui a oi. pouquinho eu vou chamar ele. E aí, onde é que eu tava? Eu me perdi. Na maneira como as pessoas dançam, que é Claro, então, diferente. imagina, eu Tem era tem nicho. um ET aqui, né? Em Madrid. E aí, logo que eu cheguei, me apresentei no concurso do Villarrosa. Carlos, um Carlinhos, beijo. Me apresentei no concurso do Villarrosa. Para mim, foi um desastre,
Mas foi bom porque as pessoas Mas começaram a rola. saber quem eu era, assim, né? Foi a minha carta convite e comecei a trabalhar um pouquinho, assim, mais. Então, pra mim, me ajudou, mas eu não passei nem pra final. Eu fiz a semifinal e me mandaram pra casa. E não tinha mesmo como, sabe? Eu olho hoje o vídeo, não tem como. E aí eu fiquei traumatizado assim com esse negócio do concurso, porque eu passei muito mal, eu tava muito nervoso, daí eu nunca mais queria saber. Eu não Bem tinha louco. celular, e eu perdi o celular, roubaram meu celular. E aí, o que que houve? Passaram-se faz muito tempo, porque eu já não queria nunca mais saber de concurso na minha vida. E aí eu tava na aula um dia e a Isabel Badião, a minha prof, falou assim: ai, me mandaram aqui um negócio de um concurso que vai Maravilhosa. maravilhosa, super artista. Recomendo para quem não conhece o trabalho da Isabel que busque lá, Isabel Badião. É uma princesa. E, e aí a gente estava na aula e tinha um concurso em Madrid da Fundação Cristina Hering, que é uma fundação de flamenco Obrigada, Gabriel, né? de Sevilha. E aí eles decidiram apresentar esse concurso em Madrid. E os prêmios eram em dinheiro, tinha uma premiação em dinheiro e uma bolsa de estudos para o primeiro lugar. Miri. E aí daí eu me apresentei no fim pro concurso, ganhei o primeiro lugar, então eu ganhei um prêmio em dinheiro e uma bolsa de estudos para estudar na Na fundação. Eles fazem fundação. como se fosse uma especialização, assim, porque Uhum. são 3 anos, eu acho, e a ideia é não te dar um título, né? Mas uma formação, assim. E aí, só que, claro, como eu estava no conservatório, eu não pude ir no curso seguinte É estudar isso. lá. Daí eles conseguiram colocar minha bolsa para depois que eu terminasse os meus estudos, que eu acabei no ano passado, em junho. E depois desse concurso, eu já fiquei mais contente, assim, com os concursos. E aí, outra vez, pela terceira vez, eu voltei a me apresentar no concurso de Jerez, que era um concurso que se realizava em Turim, e o Festival de Jerez fez uma parceria com esse concurso, trazendo o concurso de Turim para Jerez e oferecendo um prêmio especial, que é tu apresentar uma noite, um espetáculo no festival seguinte, né? E aí eu participei, me deram o prêmio e esse foi o espetáculo que eu estreiei esse ano no festival, No que foi fruto desse festival. curso. Então, e o ano passado também eu participei do vídeo outra vez. Do Roça, ficou com. Fechei um ciclo. Classificou-se lindamente também. Uma Me deram o segundo participação lugar. Ó, a Jaque, que amor. muito incrível. E foi, A Jaque teve em Herês, né? de maneira geral, os concursos para mim foram sempre muito bons, assim, me deram muitas oportunidades, porque eu nunca teria oportunidade de dançar no. Escola, eu acho, né? Eu imagino que seja uma escola, tu tá só inserido nesse contexto, né? A Lilian, ó, nossa aluna lá da Del Puerto, perguntando há quanto tempo o Gabi tá na Espanha. Eu tô há 5 anos. Oficialmente, desde 2015, né, Gabi? 5 anos. Muita história bonita, assim, né? E desde aqui de Porto Alegre, né? A história que tu começou lá no Tablado Andaluz, né? Começou lá com o professor Robinson, teve outros parceiros aqui em Porto Alegre com quem tu trabalhou. Depois, né, a gente te trouxe para perto da gente através da Juliana Prestes. Numa coincidência do destino, a Ju Kerstin, com a lesão no quadril, precisou se afastar, e a gente pensou, né, o Gabi se integra perfeitamente naquele lugar, que era a parte que ela fazia do Las Quatro Esquinas, de baile, né? A Ju Kerstin continuou no Las Quatro Esquinas, mas como Palmeira e participando da banda, enfim, né? O Las Quatro Esquinas circulou durante
3 anos. A 3 gente anos. fez muito. O Las Quatro Esquinas, para mim, também foi uma escola, assim, né? Foi Até muito. porque no Brasil a gente não tem manual, né? A gente não aprende a como ser artista, não aprende a como ser produtor, não aprende a como ser professor de dança. Professor até, eu acredito que a Né? formação esteja até um pouco mais voltada para isso, mas eu questiono um pouco os currículos formadores a nível universitário. Enfim, mas isso é um Ah, é? assunto do Ah, momento. polêmica! Ah, polêmica! 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 Quero o título, vai lá. Qual é? Dani detona o método de ensino das artes do Brasil. Momento dane-se. Tchan, tchan. Esse foi o momento dane-se. Ai, gente, é uma loucura. E a gente aprende a como não se comportar também, né? O- aos- a- Isso é o mais interessante, assim, eu aprendi nesses 20 anos, né? Aprender a fazer, a gente nunca aprende totalmente, porque é sempre novo. Por exemplo, quando é que a gente imaginou estar vivendo isso que a gente está vivendo agora? Nunca. Uma situação nova para o mundo inteiro. É novidade para o mundo inteiro, ou seja, nunca vai estar escrito em lugar nenhum a como fazer. Agora, como não fazer, isso a gente mais ou menos Já sabe. manja, né? Assim, tem coisas que realmente, né? Tu pensa em relação a ti mesmo que tu gostaria que fizessem, enfim, essa coisa. Dito isso, Tem uma perguntinha aqui, ó. Não sei se a gente vai. perguntinha. Qual foi o Peraí. primeiro contato com a dança flamenca que vocês tiveram? Acharam algo muito difícil, assim como eu achei no início? Mas hoje sou um eterno apaixonado. Não vivo sem. Ai, que amor. Que fofinho. O menino de Juí. Que amor, né? Não carregou aqui para mim ainda. Não, pra mim sim. Não, ó, o primeiro contato que eu tive foi como aluno, né? Porque a minha mãe começou a fazer. Minha mãe tá aí agora, comentando também. Ô, É, Dete, ô, Dete. e aí, como eu era muito pequeno, eu ia nas aulas com ela, assim, né? Porque ela me buscava do colégio e tal. E aí eu comecei, o Robinson Gambarra me convidou para fazer aula e eu comecei a dançar, assim. E pouco a pouco fui estudando mais, né, me aprofundando mais. Mas desde o início já era, assim, muito intenso, eu gostava muito. Muito, que nem que tu fala que tu é um eterno apaixonado. E, sim, o Flamengo é muito difícil. É assim. É complexo, né? Vai ser sempre. Fica tranquilo que vai ser sempre difícil. Ninguém disse que seria fácil. Tem que pensar que é uma língua, é uma linguagem. Eu, pelo menos, enxergo assim. A gente vai aprendendo a falar essa língua conforme a gente entra em contato com ela. E quanto mais a gente pratica, melhor a gente fala. E mais a gente identifica as diferenças dela com a nossa linguagem mãe, principalmente, né? Eu vejo, claro, talvez vocês que estão convivendo com a língua mãe aí, né, diretamente, e têm a oportunidade de viver isso no dia a dia, enxerguem menos diferenças, mas a gente do outro lado do charco aqui ainda enfrenta desafios em relação à distância física, né? Por exemplo, pouca gente cantando e pouca gente tocando. Gente dançando tem muito ainda, mas quem quer se envolver com o flamenco tem que se envolver com a música flamenca, não é, Gabi? Não me deixa Claro. mentir sozinha. É fundamental, claro. É que sabe o que que é? Desculpa, mas é que eu tô lendo aqui. O Léo dizendo Gabi dando aula de conseguir café de graça em aeroporto. É uma loucura. É que sabe o que que é? Eu vou explicar. A Dani toda conceitual e eu falando do café de graça. Quando a gente ia de viagem, imagina, eu tinha 18, 20 anos, eu tinha, né? Tinha 20 anos, era muito Gabriel novinho. viajou com a. Eu tinha autorização dele comigo.
Gente, Eu não vou E falar a minha aí, idade. coisa de menino, no aeroporto eu achava um absurdo, sempre achei, todo mundo acha, né? O aeroporto é um absurdo de cara. E aí eu não queria pagar o café. E aí Gente, eu ia até não as lojas de acredito. café e falava, moça, por favor, pode me dar um café? não acredito. Só um pouquinho. Não acredito. Lógico. É lógico. E eu Gabi, consegui vários cafés. é isso aí. Muito, muito. Conseguindo cafés nos aeroportos. Gabi, fala um pouquinho das companhias que por onde tu passou aí. A Delper ter passado. Na... Não, Falou eu comecei a trabalhar em companhia. tudo começou a Delper. Mentira, mentira. Fala Não, do tudo não, né? Canales, da Rafaela. A primeira companhia que eu dancei efetivamente foi a da Rio Puerto, né? Que tinha um trabalho com espetáculo, de produção. E meus amigos tomaram todo o meu café e tal. Enfim, aí quando eu vim para Espanha, o que aconteceu? Eu estudava, a minha atividade principal era, como eu não trabalhava muito, né, era ir nas Não, aulas do conservatório, né? E aí, um dia eu chego no conservatório e me falam assim, como é que é? O Antônio Canaris tá aí. Assim, mas isso não me mexe muito, assim. Me falaram isso, mas era tipo 9 da manhã, sabe? E eu assim, ah, é, tá aí, que bom, eu vou pra minha aula, sabe? Aí fui fazer a às aula. 9 da manhã, que alma chegou no corpo de uma pessoa às 9 da manhã, né? Ah, e Não. sem contar que 9 da manhã aqui é tipo 7 da manhã no Brasil, porque o sol é tipo diferente mesmo, assim, 9 da manhã é escuro, sabe? E daí eu tava no meio da aula da Isabel, inclusive, e aí entra o Antônio Canares na aula. Ele com o Paul Vaqueiro e a Mônica. E aí eles chegam, sentam assim né, na frente do espelho e ficam olhando a aula. Claro, ficou aquela situação, assim, né? O Antônio Canaris olhando a aula. E aí, e eu lá na primeira fila, porque eu fazia aula na primeira fila, assim. E aí, quando a gente acabou um exercício, assim, acho que era uma liviana que a gente tava lançando. Quando acabou, ele falou assim: Olha, preciso falar contigo. Eu vou estar na cafeteria depois da aula, tu vai lá. Aí fui, e daí ele falou: Olha, eu vou remontar. Fui eu e mais duas meninas, ele chamou. Liviana, para quem não sabe, gente, é É um palo no Flamengo. um palo flamenco que vem né? A prima irmã das igrejas, né? Fecha Claro. parênteses. E aí ele falou: Ah, eu vou remontar o espetáculo e aí a gente faria parte do elenco, né? Só que não era um espetáculo, eram dois, porque nessa, ne- nessa remontagem era Bernarda, que era um espetáculo dele baseado na casa de Bernarda Alba, e o segundo ato era a obra emblemática dele, né? Toreiro. E aí o Toreiro fechava essa noite. Então eu tive que aprender em um mês dois espetáculos inteiros. Beijo pro amigo de Juí, tá se despedindo. Um beijo, juiz. E aí e foi isso. Então a gente fez com aquele espetáculo duas funções em Madrid de Toreiro Bernarda. em Porto Alegre em 1999, se eu não me engano, ou 2000. E tinha no elenco o Pani. O Pani. E o Pani foi lá na escola antiga, escola de Flamenco André Del Puerto, dar um curso. E foi incrível, assim. Eu me lembro de ter ido assistir o espetáculo e ter achado. Ah, nossa. Maravilhoso. É muito O bonito. vaqueiro era o touro. Ele fazia o touro na época, enfim. É, ele E fez com esse a gente fez espetáculo, o brincadeira. vocês foram ao México, né? Foi ao México. Viajaram, foi muito legal. Dá muita pena, né? Porque depois de remontar tudo, o cenário, tudo, porque fazia muitos anos que é um espetáculo que estreou faz E era uma 25 anos. estrutura grande, né? De cenário, de E a tudo, de estrutura é produção. super grande, tem cenário, chão acústico, tablado acústico. E aí dá muita pena de não
refazer mais vezes, porque a gente fez 2 vezes em Madrid, porque era na época do Madrid em Dança, que é um festival que tem aqui, Sim. e eles homenageavam o Antônio, por isso também repuseram os 2 espetáculos, né, mais importantes. E aí, depois de um ano, a gente fez uma função do espetáculo no México. Foi em Guadalajara, a gente fez. Pouco tempo, pouco Pouca movimentação, assim. movimentações, claro. Gabi, E eu tô cuidando do tempo aqui por um outro relógio, porque o Instagram é brutal em relação à live, né? 1 hora cravada. Então eu quero que tu fale um pouquinho da participação na Companhia Rafaela Carrasco no Festival de Jerez desse ano. E eu quero que a Liz e o Beto venham dar um oi pra gente. tá, eles vão vir. O Beto tá no banho, né? Tá, mas a Lizzie vem. Beto, Não, o Beto foi pro banheiro. Ó, tomar banho. sacanagem, Beto. E ele demora, hein, então não vai dar. Os fãs do Beto, então, me desculpem. Como é que vai ser, então? Aí tu Fala, fala, sai e entra. fala. Não, não, segue lá que a gente tem Ah, ainda tá. 8 minutos. Ah, tá tranquilo. Não, e depois disso veio o espetáculo Flamenconautas, que eu fiz com o Javier Latorre, que também foi uma estreia Em que a gente fez Jerez, no festival de Jerez, maravilhoso. 2018, e foi uma experiência totalmente diferente com o Antônio, assim, pela maneira de trabalhar, porque a gente se mudou todo mundo para Jerez. Ficou uma residência, todo mundo vivendo junto, morando junto. Várias nacionalidades, né? De artistas diferentes, de Isso, lugares esse diferentes do também mundo. estava sobre a influência dos estrangeiros no flamenco, né? Até onde o flamenco tinha chegado em todo o mundo. Então eram artistas de diferentes nacionalidades. E me convidaram para fazer esse espetáculo. E aí, o que teve? Gabi, amanhã tem café virtual comigo, mas depois foi mesmo um café. Ah, adoro, querido. E aí me convidaram para fazer porque também era brasileiro, né? Tinha essa característica. E aí a gente fez também, trabalhou também um mês e uma semana, ensaiando 6 horas por dia, de segunda a sábado, e a gente fez uma vez o espetáculo. Isso é muito triste, assim, dá uma peninha, porque a gente perde carinho pelo coreógrafo, pelo trabalho, pelos colegas, e dá muita E tristeza, né? essa ainda acaba sendo um pouco a história das produções em dança, né? Aqui fica também uma polêmica, né? Das produções em dança que acabam repetindo pouquíssimas vezes as produções em dança que eu quero dizer produções profissionais, diferente do que a gente faz com o corpo de baile formado por alunos, que é diferente a dinâmica, né? Enfim, Claro. né? E apresenta poucas vezes, é toda um arsenal assim de produção movimentado em relação a um acontecimento, né? Beijo, Léo. Beijos. Lizzy, venha! Venha, nenê, venha, venha! Izzy, Venha, vem dar um oi. Liz Spire, que é uma baita artista também, tá, reside em Madrid desde muito tempo. Oi! Para subir o público. Já vou. Sim, Aqui, a gente está aqui na nossa residência flamenca, na humilde residência flamenca. República Federativa. República Federativa de Marquês de Vadillo. Eu acompanho muito a trajetória da Liz, assim, desde que ela foi para Madrid também, desde em 2010, quando nós fomos, a Liz já estava em Madrid, morando aí, e, Eu né, estava aqui quando vocês vieram. na batalha, na luta, fazendo conservatório. Me Ah, lembro, assim, dela falando, meu Deus, acordar cedo e fazer aquele coquinho. É desumano, gente, não tem. Nem dá, E é uma, não e é uma dá. dedicação absurda, assim, né? Essa performance conservatorial é rodida, assim, né? Não é moleza, assim. Foi uma E das a épocas mais performance, complicadas e difíceis que eu tive, assim.
Eu imagino. E a Lizzie também, família brasileira, né? Lizzie morando aqui no Rio Grande do Sul, enfim, longe da família. Essa realidade que a gente vive e viveu e segue vivendo. Eu também continuo longe da minha família. Eles estão mais perto do que a família de vocês, mas né, esse medo, até por causa dessa contingência, é grande. A gente quer sempre saber como uma família tá, o coração aperta, não é fácil, É. né? Ai, peraí. Odete, mãe. Cadê a Odete, mãe? a minha sorte é que a Odete é minha mãe também e ela mora aqui do lado, né? Ela mora três Ah, quadras. não dá. A Odete é Ó, vida, gente. beijo para vocês que estão aí. Beijo. Nossa, ela vem aqui pra Madrid, a gente revoluciona. Tô sabendo, tô ligada. Maravilhoso. A Ju, isso, Ju, fazia um ano, eu acho, quando vocês vieram. Não, a Ju veio antes, né? A Ju foi antes, a Ju foi em 6 meses que eu tava 2009, aqui. 2008. Claro que eu lembro. Sim, que veio ela e o Giovanni, né? É, mas... 1966, isso aí, gente. Quê? Brincadeira. Mentira, 1946, isso aí. Quando a gente foi para Cara, Madrid pela primeira vez. A gente era jovem ainda. era jovem. Bah, Era nem jovem. sabia que a gente tá. Eu fico pensando, porque é muito engraçado, porque a gente vem de uma. A gente vem aí do sul, né? Eu, por exemplo, no meu caso, o tabuado, e depois também quando eu fui pro Rio, e sempre era, ai, a bebê, a criança. Olha que criança. Daí você São mais chega com quase crianças. 29 anos e fala, não chama de criança. Eu- Mudou. Vocês não são mais crianças, eu queria dizer isso para você. Eu ainda sou. Não, Não, Mo, não é não, Mo. bichinho, não é meu bichinho. Mas o lance é que a gente sempre se sente um pouco criança em relação aos desafios que se colocam na nossa frente, né? A verdade é que a gente nunca vai estar preparado. É, E a novidade é uma constante, assim, não existe manual. E principalmente nesse mundo da arte, né? E das linguagens artísticas. Nunca vai haver um manual para isso. Não. E um certo e um Ver errado. dependendo é mesmo. verdade. É cada dia, é a experiência. E se a gente não tiver aberto para a experiência, então E cada pessoa é um mundo, né? Então, cada pessoa é um universo, sabe, não por tem. mais que, por exemplo, eu tenha chego 5 anos antes do Gabi, é impossível passar essa experiência para ele recente, porque ele tem que viver isso, sabe? Tem que aprender pra ele, não dá para eu passar uma experiência que ele tem que viver, que ele tinha que ter vivido e ele viveu maravilhosamente para ele. E aqui estamos, mas, né, é difícil. Gente, é assim, a Espanha já está numa curva descendente, né? Eu acho Já. que as coisas aí estão começando a entrar num outro ritmo. Aqui a Amém. gente está começando, curvinha começou a subir recém. Não. Eu preciso falar de uma coisa muito importante, de um delito que aconteceu aqui em Porto Alegre ontem, em relação a duas amigas artistas, a Nina Piccoli e a Ana Luísa Bergman, que são artistas, atrizes e artistas, foram colegas lá do pós-graduação em artes cênicas da URGS e foram agredidas ontem aqui em Porto Alegre por bolsonaristas, participantes da carreata que pede brutalmente a abertura do comércio, nessa loucura surreal, foi surreal. Não só a violência contra a mulher é surreal, como esse pedido. Teatro, né? Reata-se, o que não dá para fazer é aglomerar de mil. Aglomeração, agressão, fora Bolsonaro, 20 segundos restantes. Eu amo vocês. Ai, Fiquem aí, tá? Um beijo. fora Eu Bolsonaro. Fora fiquem em Bolsonaro. casa. Sai A daí. Sai gente está daqui. fazendo Sai. isso aqui também, tá?
E força para as meninas aí que foram agredidas, isso não vai ficar assim, isso depende de nós. É.